Agora sim, Agora né? pode ir. Então, bom, boa tarde então, a todas e todos. O convidado de hoje, então, é o professor José Correia Leite, professor da Fundação Álvares Penteado, a FAAP. O José Correia, ele vem de uma formação, naturalmente, em ciências humanas, fez história na USP, depois fez pós-graduação na PUC, fez um pós-doutorado em filosofia na Universidade de São Paulo. E, basicamente, me ocorreu a ideia de convidá-lo, não apenas por essa formação, mas também, sobretudo, pela experiência um pouco singular do professor José Correia Leite, que é uma experiência que reúne não só, então, uma tradição acadêmica, como qualquer um de nós, mas uma experiência no âmbito da política, no âmbito da organização política. Então, o José Correia é a pessoa que eu conheço, em suma, que tem a maior, vamos dizer assim, que reuniu as mais ricas condições de fazer uma análise da história de como os movimentos sociais, pelo menos desde o final do século passado, começou a, digamos assim, incorporar e mesmo se deslocar em direção a questões socioambientais. Eu acho que, nem sei qual é o texto que o Zé Correia vai apresentar hoje para nós, mas eu tenho certeza que ele teria muito a nos ensinar em relação exatamente a essa confluência ou esse deslocamento de uma problemática, política tipicamente do século XX, para uma problemática do século XXI que incorpora e mesmo se reorganiza em torno dos problemas da relação do homem com a natureza, digamos assim. São problemas que vamos chamar de antropoceno ou coisa do gênero, já que esse é o título do curso. Mas acho que era isso, não sei se o José Correia está de acordo com a apresentação que eu fiz dele, mas essa é a minha percepção em relação, em todo caso, àquilo que nós estamos hoje esperando dele. Então, Zé, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Luiz. Eu não sei se eu mereço essa designação da pessoa que melhor falaria sobre a incorporação na questão ambiental, dos desafios, digamos, que o antropoceno coloca, mas deixa eu, então, já pegar esse gancho, tá? Começar a nossa conversa por esse gancho. Eu fiz o doutorado em Ciências Sociais e o mestrado também, o meu primeiro mestrado, o primeiro foi de Economia, esse foi o segundo, em torno do Estatuto da Política. O que é política? E, para mim, a política era a ação dos movimentos sociais, mas ela não estava dando conta, na virada para o século XXI, de várias dimensões que, obviamente, eram políticas. Isto é, a política entendida como intervenção em torno da esfera do Estado, os partidos políticos, os movimentos sociais reivindicativos, eles não conseguiam dar conta do que eram os temas que estavam em disputa nas sociedades. E demorei algum tempo para perceber que isso significava incorporar a relação da sociedade com a natureza como um desses temas em disputa. Então, meu pós-doc foi em Filosofia da Ciência, na USP, em torno da discussão do que seriam as ciências do sistema Terra. Vocês sabem, melhor do que eu, que as ciências do sistema Terra incorporam uma série de dimensões, uma série de disciplinas, são ciências que dão conta de um objeto extremamente complexo, que é o planeta em torno no qual nós vivemos. As ciências do sistema Terra trabalham com o conceito de complexidade de uma maneira muito, muito assumida. Elas são, então, interdisciplinares, transdisciplinares, elas
têm que assumir que dão conta de um objeto que é, ao mesmo tempo, objeto de interesses, de disputas de toda a humanidade. Então, em resumo, eu caí de cabeça nessa discussão sobre o antropoceno. O texto do Paul Crutzen era de 2000, eu já conhecia ele, mas eu fui tendo que dar conta da complexidade que é incorporar a ciência como parte da política. Por outro lado, os movimentos socioambientais eles já estavam extremamente ativos nesse período. Então, a ecologia é um conhecimento científico e, ao mesmo tempo, é a fundamentação de movimentos socioambientais. Então, essa é digamos, a minha interface que eu queria discutir com vocês. Bom, os movimentos... Eu participei desde o início da formação do Fórum Social Mundial. O Fórum tinha nascido das críticas de vários movimentos sociais a partir de 1999 aos processos de constituição das instituições multilaterais, como a Organização Mundial de Comércio, o Banco Mundial, o FMI, e congregavam os mais diversos atores em demandas de democratização das relações internacionais. Esse processo do Fórum Social Mundial, de início, era uma justaposição de todo tipo de movimento sindical, movimento de mulheres, movimento por comércio, movimento comércio justo, movimento por democratização das instituições internacionais, movimentos contra a guerra, pela paz, e movimentos ambientais que já vinham naquele crescendo depois da Eco 92 no Rio de Janeiro. Nesse processo, num primeiro momento, o que nós tivemos foi simplesmente uma grande feira de demandas. Mas começou a ficar claro, particularmente depois de 2007, que a questão ambiental não era mais uma reivindicação. Os movimentos em torno da questão ambiental eles não estavam colocando mais uma reivindicação no mesmo patamar das outras. Por conta disso, nós organizamos em 2009 um Fórum Social Mundial na cidade de Belém do Pará, com o objetivo de incorporar a Amazônia e a preservação da Amazônia no centro da agenda dos movimentos globais na época. Tinha gente que chamava movimento contra a globalização, não era verdade, era um movimento por uma outra globalização, alguns chamavam de altermundialismo, mas para nós debater a situação do mundo desde a Amazônia significava que nós incorporávamos a questão, as demandas de sustentabilidade, as demandas de combate ao aquecimento global, demandas de defesa da biodiversidade, questões ligadas à água, defesa dos territórios dos povos originários,
todas essas questões, elas vertebravam um leque de problemas que tinha a ver com a própria possibilidade de sobrevivência da humanidade num horizonte de algumas décadas. Infelizmente, vocês sabem, a evolução em especial do aquecimento global foi nessa direção. Foi no sentido de se tornar um problema cada vez maior nas relações internacionais, na organização da economia, na defesa das condições de vida de parcelas cada vez maiores das populações. O mesmo aconteceu com as questões ligadas à biodiversidade. Só para vocês terem um parâmetro, nós nos chocamos em Belém com alguns movimentos sociais que, na época, defendiam a construção da usina de Belo Monte. Eu me lembro de uma coluna da CUT, na marcha de abertura do fórum, que carregava uma maquete de Belo Monte. E, de outro lado, os indígenas da Amazônia toda, da Panamazônia, de vários países, povos sem Estado, gente como o movimento, por exemplo, dos curdos, os tibetanos, e os movimentos ambientais, todos com uma outra agenda. Então, havia um choque dentro de uma esquerda ampla entre horizontes de futuro, e no coração disso estava o conhecimento das ciências do sistema Terra. Foi a partir daí, inclusive, que eu consegui definir para mim mesmo que o meu objeto de pesquisa do pós-doc estava já delimitado, era o Estatuto das Ciências do Sistema Terra, que, ao mesmo tempo, são o conhecimento do funcionamento, da dinâmica, das interações dos principais sistemas do planeta, e, de outro lado, isso nos orientando para demandar um redesenho geral da política, como ela foi pensada pela esquerda, pelos movimentos sociais no século XX. Eu estou falando do Fórum Social Mundial de Belém, porque foi um evento concreto onde se confrontaram perspectivas de futuro muito distintas e, em grande medida, antagônicas. Vocês se lembram que era o auge do neodesenvolvimentismo, era o auge do segundo governo Lula, e não era simplesmente a questão de Belo Monte, era qual é o sentido que se dá ao que nós podemos chamar de desenvolvimento, ou de crescimento, ou de progresso do país. Isso vale, isso ficou evidente porque nós fomos construindo parcerias que a gente mantém desde então. Isso era o mesmo tipo de problema para boa parte do nosso continente, da América do Sul, em especial. O Fórum Social Panamazônico já estava constituído e trabalhava a Amazônia para além das fronteiras nacionais. Era um fórum de integração das lutas, as mesmas lutas, em distintas partes da Panamazônia, frequentemente com atores, como a gente vê agora com os Yanomamis, que podem estar de um lado ou do outro da fronteira do Brasil ou da Venezuela, mas que têm em comum o envolvimento na defesa da floresta, do seu território,
para eles. Continua. Bom, então, que questões essa experiência coloca? O conhecimento dos ecologistas, dos cientistas dos clima, dos meteorologistas, dos estudos dos especialistas na água, no gelo, os geólogos, que eu dava como uma disciplina bastante monótona, mas passei a considerar muito decisiva nesse processo, que aporte a ciência de todas essas disciplinas podia dar para nós. O conhecimento integrado delas permitia que a gente discutisse o próprio futuro da humanidade, a possibilidade de a gente viver num planeta acolhedor, hospitaleiro, ou se nós estaríamos nos encaminhando para um planeta inóspito, um planeta adverso à vida humana, como ela se constituiu na civilização nos últimos 10.000 anos. E eu tinha já um grande interesse pela ciência, mas a ciência que, como foi apresentada para mim na faculdade, no mestrado, doutorado, a ciência dura, digamos assim, era sempre uma ciência que se pretendia neutra, objetiva, isenta, distante de engajamentos políticos, uma ciência que pretendia um conhecimento, em grande medida, que pode ser útil, mas é, acima de tudo, um conhecimento para gerar intervenção humana sobre a natureza. Uma intervenção humana visando empoderar a sociedade para colocar a natureza a seu serviço, beneficiá-la. E o interessante é que essas ciências do sistema Terra, elas vêm assistindo, em torno das disputas ambientais, um engajamento crescente dos cientistas, uma certa radicalização em torno de outro horizonte. Nós, seres humanos, precisamos autolimitar-nos no impacto que temos sobre a Terra, sobre os biomas, sobre a atmosfera. Então, a discussão em termos estritamente epistemológicos é a discussão de qual paradigma de ciência, se a ciência newtoniana, o modelo clássico que emerge no século XVII com Galileu Newton, depois a consolidação disso dentro de uma orientação positivista em disciplinas universitárias clássicas, se a ciência pode ser pensada a partir de outro paradigma, do paradigma da complexidade, mas também se a ciência é tão neutra assim do ponto de vista de valores, porque é evidente que existem valores cognitivos que estão presentes em toda a ambição da ciência moderna. Só vou pegar aqui a listinha básica por exemplo,
do Hugh Lacey, do Putman, a ciência seria caracterizada pela objetividade, distanciamento, honestidade, integridade, razoabilidade, submissão à evidência. Isso o Hugh Lacey. O Putman, a ciência é carregada de valores como coerência, plausibilidade, razoabilidade, simplicidade, naturalidade, beleza de uma hipótese, sucesso preditivo. Então, a ciência carrega valores, mas ela... o Luiz me disse que, nesse âmbito, vocês são quase todos das ciências naturais, né, das ciências duras. Em que medida o compromisso com o engajamento na defesa das consequências do conhecimento da dinâmica do aquecimento global deve marcar os cientistas que trabalham com o clima, com os oceanos, com a biodiversidade. Então, para que serve uma ciência do sistema Terra se não defende a integridade do sistema Terra? Essa foi um pouco a questão que eu me perguntei. Nós precisamos pensar que o conhecimento científico sempre está envolvido em relações de poder. Eu não sou pós-moderno, tá, gente? Eu não sou relativista. Eu não sou também da teoria do ator-rede. Eu tenho uma visão de que a ciência ela construiu fundamentos epistemológicos que têm que ser defendidos frente aos relativismos, mas esses fundamentos não devem levar ao desengajamento da ciência na defesa da verdade e das consequências daquilo que suas pesquisas estão colocando para a sociedade de conjunto, né? Bom, eu discuto esses temas de maneira mais sistemática no texto que eu mandei para o Luiz e para a Gabriela, e que vocês vão poder dar uma olhada. É pequenininho, é 4 páginas. Mas o que eu queria agora colocar é que a humanidade está confrontada com 2 riscos existenciais enormes. Um é aquilo que fica sob o nome de antropoceno, o aquecimento global desestruturando boa parte das condições de habitabilidade, pelo menos em algumas regiões do planeta, de forma muito evidente, num período de poucas décadas. Eu acho que isso é um desafio existencial, porque o Luiz pode falar disso com muito mais propriedade do que eu. Isso afeta a organização da sociedade como um todo. A sociedade, ela, se tiver que enfrentar centenas de milhões de refugiados globais, as principais sociedades do planeta vão perder condições de organicidade para poder dar conta dos problemas crescentes que isso coloca. Não estamos falando só das ondas de calor em cada país, estamos falando
de que Bangladesh fique sob a água, que muitos países das zonas tropicais vão ficar inabitáveis durante algumas semanas do ano. Estamos falando que os países insulares tiveram seu atestado de óbito decretado, as pequenas nações da Oceania, né, decretado com o lançamento ontem do relatório que diz que nos próximos 5 anos existe 60% de probabilidade de um aumento de 1,5 graus acima do patamar anterior do século XIX, vamos simplificar. Isso coloca desafios enormes para o mundo, desafios que são mapeados, que são desvelados, que são levados a público por cientistas. Não é um conhecimento empírico, não é o senso comum, não são os povos originários que estão fazendo essas previsões, são cientistas. De outro lado, nós temos também um outro terreno de transformações muito profundas. Todo mundo deve ter visto, os professores universitários só estão discutindo isso nos últimos meses, né? O ChatGPT, ou os primeiros modelos de inteligência artificial generativa. Isso significa que muito do trabalho humano, muitas das atividades que empregam centenas e centenas de milhões de pessoas vão poder ser automatizadas. Essas atividades, o desemprego tecnológico sempre existiu, desde a origem do capitalismo. Mas parece existir um consenso de que a escala que isso vai agora adquirir é uma escala colossal. E, novamente, nós temos aí iniciativas fundamentadas na atividade científica, desempenhando a melhor analogia que eu conheço é a da caixa de Pandora. Se abriu 2 caixas de Pandora para a humanidade nos últimos anos, a do aquecimento global e a da inteligência artificial. Essa metáfora não é minha, é do Thomas Friedman, um comentarista conservador americano. Não acho que ela seja sensacionalista. Ela, de fato, nos coloca num mundo de transformações aceleradas. Nós não sabemos também como é que dois processos interagirão, se a gente tem um horizonte de impacto ambiental desastroso sobre centenas de milhões de pessoas, somado a um problema de desemprego tecnológico elevadíssimo, como nunca existiu antes, que parece que os especialistas estão desenhando como o mais provável em relação à inteligência artificial generativa, nós temos um cenário em que o conhecimento dos cientistas se torna estratégico para cada decisão política que vai ser tomada. Não estamos falando de política com P minúsculo, estamos falando da política capaz de enfrentar os grandes desafios de sociedade. E, bom,
Nós precisamos que a política incorpore a ciência, mas isso não é possível sem que os cientistas incorporem a política. E a política guiada pelas conclusões da ciência. Porque acho que todo mundo sabe, por exemplo, que um diploma de qualquer especialidade não garante que a pessoa que tem esse diploma vá se posicionar em coerência com o seu conhecimento específico. Nós tivemos muitos médicos céticos das vacinas, agora na gestão do Bolsonaro, né? Nós temos muitos cientistas que trabalham com a dinâmica do sistema exatamente a favor da cloroquina. Nós tivemos nós temos cientistas que vão trabalhar para a Petrobras para explorar o petróleo na foz do rio Amazonas. Isso tem alguma coerência com o conhecimento que a gente sabe sobre os pontos estratégicos do sistema climático, da interação complexa que eles têm e da possibilidade da gente ter uma destruição da floresta amazônica, mais um elemento de pressão sobre o bioma amazônico. Então, é muito difícil, no mundo de hoje, que a gente consiga algo como uma política de progresso, de desenvolvimento, não no sentido do crescimento econômico, mas de emancipação humana, de respostas para os grandes desafios do presente, que não seja, então, orientada pelo conhecimento científico. E vocês também sabem que, por conta de todas o desenvolvimento das redes digitais, se abriu um espaço para questionamento do que é verdade. Vocês têm acompanhado o debate sobre a PL das fake news, na verdade, a regulamentação das plataformas sociais, para que elas assumam a responsabilidade pelo conteúdo que difundem, e sabem que grande parte desse conteúdo, do debate que se dá nas redes sociais, se dá em marcos muito binários, de polarização política primária, mobilizando valores, paixões muito exaltadas, mobilizando ódio, mobilizando ressentimento, xenofobia, intolerância. E, nesse cenário, o debate se torna o diálogo político se torna muito difícil. E, como resultado disso, a tendência é que as pessoas que têm mais conteúdo se desengajem de disputar pontos de vista. Isso é um outro elemento, uma outra consequência de uma forma de ceticismo, né? Nós assistimos no processo, que não é só no Brasil, é o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, é o que aconteceu agora, essa semana, na Turquia com o Erdogan, é o que acontece na Índia com o Modi. Nós vimos um processo de
mobilização de paixões destrutivas que são o avesso do diálogo racional, que, pelo menos como ideal normativo, a ciência sempre defendeu, né? A possibilidade de um conhecimento que capaz de se autocorrigir no debate de evidências e de progredir de alguma maneira no entendimento do mundo. E, bom, esse é outro desafio que eu acho que deve mobilizar a comunidade científica. É muito difícil, me parece, que se tenha uma posição coerente de defesa do progresso humano, desde o ponto de vista da ciência, sem que a gente assuma que o engajamento público em defesa do conhecimento científico. Eu gosto muito de uma pessoa que aqui no Brasil acho que não tem nada traduzido dela, é a Naomi Oreskes. Não sei se vocês conhecem, é uma geóloga americana que se envolveu primeiro no combate aos céticos do clima, num livro que ela escreveu com Eric Conway, Os Mercadores da Dúvida. Ela escreveu depois, um pouco antes da pandemia, um livro Por que Confiar na Ciência, né? E agora ela escreve, a partir disso, porque ela vem da geologia mesmo. O primeiro livro dela é a síntese do debate sobre a deriva dos continentes. Então, ela vem disso e daí para a filosofia da ciência e para a história da ciência. Trabalhou com oceanografia também. Então, ela vai, em última instância, mostrar que o desenvolvimento da ciência ele não se dá fora dos grandes debates políticos na esfera pública. O desenvolvimento da ciência ele se dá, de certa maneira, a quente. A assimilação da ciência pela sociedade não é um processo natural, molecular, espontâneo, ele é fruto de grandes embates. E ela se envolveu, em especial, em combater os céticos do clima e mostrar como que não existem evidências científicas capazes de sustentar uma posição que advogue que não estamos vivendo um processo de aquecimento global antropogênico, né? Bom, eu ficaria nessas colocações iniciais para o debate. O que é a ciência que hoje precisa ser feita? O que é a ciência realmente necessária para a humanidade? Como esse conhecimento pode ser defendido? Quais são os interesses contra a ciência hoje? Na época de Galileu se conhecia quais eram os obstáculos da ciência. Era a Inquisição, eram as instituições religiosas. Será que nós não temos hoje um enfrentamento tão ou mais candente contra, pelo menos, uma parte importante do conhecimento científico, aquele capaz de propiciar que a humanidade respeite os limites do planeta? Bom, eu pararia por aqui, Luiz. Ok. Não sei se a Gabriela, que em geral organiza aqui o debate,
Certo. Bom, eu tenho algumas perguntas minhas, poucas. A gente pode... Geralmente a gente abre para perguntas, mas os alunos são bastante tímidos para perguntar. Se não, eu tenho uma lista de perguntas que eles fizeram previamente, que eu vou resgatar. Mas, enquanto isso, alguém quer começar com as perguntas aqui, com o debate? Enquanto eu procuro essa lista? Eu teria algumas perguntas a fazer, mas a Simone acabou de aparecer aqui na tela e eu acho que talvez ela queira falar antes. Não, eu queria te ouvir, Luiz. Podem começar. Então, começa você, Luiz, depois eu sigo e a gente... Bom, então, mas nada, muito obrigado, Zé, por essa explanação que você faz. Eu gostaria de ouvi-lo um pouco em relação a um corte bem contemporâneo, bem atual, né? Quer dizer, como é que você vê hoje uma situação como a que nós vivemos no Brasil, especificamente? É claro que não há nenhuma possibilidade de fazer nada do Brasil sem levar em consideração outros fatores não fora do panorama internacional. Mas no caso do Brasil, nós vivemos uma situação que é muito particular, porque nós saímos então de um governo que era um governo extremamente retrógrado, com características fascistas, etc., e temos um governo que agora é um governo que tem uma agenda, embora muito defasada do ponto de vista das necessidades ambientais, mais do que defasadas, desatualizadas e retrógradas, mas que, por outro lado, tem uma dimensão que mesmo que seja em termos de ganhar prestígio internacional, mas eu não reduziria apenas a essa questão do prestígio internacional, mas tem alguns pontos programáticos que dizem respeito, por exemplo, ao desmatamento da Amazônia, diminuir o desmatamento da Amazônia, etc, etc. Então, eu queria que você fizesse que nos desse um pouco qual é a sua apreciação do que está em jogo hoje e como é que você vê como é que você vê o desenlace disso, quais as probabilidades de desenlace, as maiores probabilidades de desenlace em relação a algumas questões fundamentais, né? Evidentemente que nós temos duas questões que são fundamentais, que são maior ou menor exploração de jazidas de petróleo, sobretudo na Amazônia, são os pontos de embate mais concretos, né? E a questão do agronegócio e das contradições que existem entre o agronegócio e a diminuição do desmatamento da Amazônia. Então, eu queria que você fizesse como é que você vê esse quadro, que é um quadro extremamente conflituoso, e como é que você acha que esse quadro tenderá a evoluir? Bom, eu acho que a questão ambiental vai entrando na agenda de algumas sociedades com muita centralidade. Não é o caso da brasileira, mas é o caso da europeia, parcialmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma sociedade muito dividida, partidarizada. Os setores mais escolarizados, mais urbanos, das grandes metrópoles, eles tendem a apoiar iniciativas de sustentabilidade ambiental. A mesma coisa a União Europeia. A Europa é particularmente vulnerável às mudanças climáticas e já adotou, por exemplo, um pacote de 5 medidas a semana passada de, entre outras, banir ou taxar fortemente produtos oriundos de desmatamento de florestas tropicais. Não é uma iniciativa para o Brasil, mas é também para o Brasil. Há uma pressão muito grande de setores importantes desses países para que o governo brasileiro viabilize a preservação da Amazônia. Então, eu diria que esse é um componente central que orienta a ação do governo Lula.
por outro lado, o governo Lula foi montado como um governo de coalizão, como uma frente bastante heterogênea, que se mostrou necessária para derrotar o Bolsonaro. Essa frente heterogênea envolve setores agroexportadores que buscam esses mercados europeus e norte-americanos e que seriam particularmente sensíveis a pressões de boicote de exportações brasileiras. Então, eu diria que a Marina, especificamente, também a Sônia Guajajara, mas em especial a Marina Silva, na frente do Ministério do Meio Ambiente, ela vai se encontrar no centro de uma disputa de rumos para o governo muito forte. Já começou o choque do ministério, a decisão do IBAMA de não autorizar as pesquisas na plataforma oceânica ali da bacia da Foz do Amazonas. Essa decisão já tem o contra-ataque. O Randolph, que estava na rede, já abandonou o partido. Isso foi, sim, a decisão saiu num dia, no dia seguinte o Randolph deixa a rede porque diz, olha, isso é essencial, é vital, é estratégico para o desenvolvimento do Amapá. Então, por causa dos royalties, sobretudo, não? Hã? Por causa dos royalties que eles ambicionam ter, né? Sim, exatamente, porque a exploração vai se dar na costa do Amapá e do Pará. Então, existem interesses em conflito muito concretos. Eu acho que o fator decisivo aí é o nível de pressão internacional sobre o governo brasileiro. E, de outro lado, obviamente, a capacidade de se criar um movimento de sustentação política das posições a favor do desmatamento zero, da preservação da floresta no Brasil. Mas, internamente, a correlação de forças é mais desfavorável do que a internacional. Por outro lado, também, nós temos no mercado mundial importadores que não vão se importar com a origem do produto se ele for barato. Eu imagino que a China ou a Rússia não vão se importar em importar. A Rússia não precisa, mas a China precisa muito. Importar petróleo que seja extraído na Foz do Amazonas. Então, tem um componente também de disputa geopolítica nas decisões que vão ser tomadas sobre isso. Eu não sou pessimista. Eu acho que esse foi o compromisso fundamental que o governo Lula assumiu perante atores muito importantes. Ele teve o apoio do Macron, ele teve o apoio do Biden. Foram decisivos esses apoios para constituir a coalizão que está no governo hoje. E para garantir a posse dele, né? Para garantir a posse, exatamente. Eu acho que esse é... Opa, entrou uma atualização aqui. Esse é também um elemento-chave da coalizão, porque o governo é um governo Lula, Alckmin, na vice-presidência. Isso carrega toda uma série de relações. O Alexandre de Moraes é parte desse leque de relações, evidente, todo mundo sabe a origem dele. E agora esse governo tem também que
que se relacionar com os interesses cristalizados em torno da figura do Lira. Aí já começam a abrir grandes vulnerabilidades, mas me parece que o lastro inicial ainda permite a gente ter alguma expectativa de, no mínimo, uma redução radical do desmatamento na Amazônia. Não vai ser fácil, porque não se tem uma alternativa a oferecer, pelo menos o governo não formulou uma alternativa, elas poderão vir a existir, mas o governo hoje não formulou uma alternativa para quem sobrevive com garimpo, com atividades extrativistas predatórias, com a pecuária, com a madeira ilegal. Então, é uma disputa que vai ser difícil. O Cláudio Ângelo, antes da eleição, era mais catastrófico, dizia, vai ter guerra na Amazônia. Não sei se vai chegar a tanto, mas vai ser um choque muito contundente. Não acredito que haja guerra, porque para que haja guerra, precisaria que haja duas partes armadas. Pode haver massacres, mas eu não veria como guerras, porque, em suma, os defensores da floresta não estão armados o suficiente para ter qualquer forma de reação equivalente à agressão. Mas eu não quero monopolizar essa conversa. Não, você estudou isso tanto quanto eu, então... por exemplo, aconteceram já umas 2 dezenas de mortes no último período. Vinculados aos garimpeiros estão, por exemplo, gente do PCC. Isso daí se confronta com qualquer iniciativa policial que vá desocupar as terras Yanomamis, por exemplo. Então, tem conflitos internos, tudo isso daí vai continuar existindo, né? Exato. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu vou fazer algumas bem de leiga. Pode falar, Otávio. Vamos lá. Está um pouco baixinho. Se você conseguir aumentar aí um pouco o seu microfone. Consegue me ouvir? Agora melhorou? Agora melhor. Melhorou. Boa tarde, professores. Obrigado pela apresentação. Eu acho que eu queria comentar e queria ouvir um comentário seu sobre um fato que você falou que eu acho bem importante, é que as mídias tradicionais, elas ficam batendo na tecla que tem muitas coisas que são técnicas. E não necessariamente, né? Tipo, muitas questões que são técnicas têm um envolvimento político. Principalmente nas ciências econômicas. Você tem a visão ortodoxa e heterodoxa. Então, elas são conflitantes, muitas vezes, e são duas opiniões técnicas. Então, o neoliberalismo e o desenvolvimentismo são opiniões técnicas. Então, a mídia hegemônica fica falando que tudo que é neoliberal é técnico. E não necessariamente, né? Na visão ortodoxa, elas são conflitantes, entende? E eu percebo que isso é muito falado sobre... Parece que não é um editorial, né? Parece que são... Eles falam como se fosse puramente científico. Queria que você comentasse sobre isso. Então, a reivindicação de cientificidade da ciência econômica, eu acho bastante questionável. Na verdade, as ciências humanas são ciências muito diretamente permeadas por valores, e valores frequentemente mais diretamente políticos. As ciências naturais, elas têm algumas camadas de amortecimento que, em tese,
reduziriam o efeito, o impacto dos valores. Digamos, uma pesquisa de física feita por um evangélico, um budista e um ateu, em princípio, deveriam dar o mesmo resultado. Agora, evidente que os valores, e os valores vou dar um exemplo, do evangélico, do budista e do ateu, eles podem orientar a escolha de estratégias de pesquisa. Eles podem orientar as prioridades que vão ser dadas, por exemplo, de financiamento de pesquisa. Então, tudo isso acaba incidindo. E eu acho que nas últimas décadas nós tivemos um processo, os cientistas, os historiadores do meio ambiente chamam de grande aceleração. Junto com o antropoceno, nós temos dentro do antropoceno um período de grande aceleração. Todos os processos ligados à sociedade humana, eles têm crescido muito. As curvas são curvas exponenciais de crescimento. Isso gera uma dinâmica que parece descontrolada. Eu hoje tenho certeza que é isso, né? Eles são prudentes em desenhar cenários, mas nós estamos hoje num trem sem freio e acelerando, provavelmente com uma ponte descarrilhada à frente. Para usar a metáfora do Walter Benjamin, alguém teria que puxar o freio de mão desse trem. Não vão ser os economistas, nem neoclássicos, nem desenvolvimentistas. Por quê? Porque a ciência econômica ela trabalha normalmente com parâmetros estritamente quantitativos e com a ideia de crescimento. É isso que a humanidade necessita, de mais crescimento. Só para pegar pegar a questão econômica que você falou, Otávio. O Brasil é um país pobre. A gente não poderia atender grande parte das demandas da sociedade brasileira com políticas redistributivas e não de crescimento? Por que isso não é adotado? Isso é um problema político. E é um problema ideológico que a economia só pense a partir do crescimento, seja nos marcos neoliberais, seja nos marcos neodesenvolvimentistas. Eu diria que a economia, se ela se ecologizasse, se ela colocasse as demandas humanas e, por exemplo, o combate à desigualdade como um objetivo central, ela proporia outras orientações. Então, isso. Acho que a economia é um bom exemplo de como a reivindicação de cientificidade pode ser usada para descartar questionamentos, para legitimar interesses e legitimar projetos políticos. Legal. Pessoal, mais alguém se aventura? Otávio? Eu adorei a resposta, era exatamente disso que eu queria
ouvir os comentários, porque eu sinto exatamente isso, que usam o jargão de ciência para defender interesses escusos, muitas vezes, que não necessariamente são interesses da sociedade que vai sofrer com as escolhas, né? Obrigado, pessoal. Pessoal, mais alguém? Gabriela, você não tinha questões? Eu vou falar. Então, vamos lá. A primeira é uma bem básica de eu não saber os termos que você usou. Você falou que você não era nem pós-moderno, nem relativista, e falou alguma coisa de ator-rede. Por favor, explique esses termos, porque eu não faço ideia do que é o que eles se referem, particularmente no âmbito científico aqui. Tá bom. Eu sou da física, só me desculpando então, aqui pela ignorância. Então, para nós das humanidades, ainda que sejam humanidades que dialoguem com as ciências naturais, com as ciências duras, se desenvolveram nas últimas décadas, a partir dos anos 80, questionamentos sobre a suposta isenção de valores da ciência, suposta objetividade. Um primeiro questionamento vem de dentro de cientistas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do Thomas Kuhn. Paradigmas. A ciência se desenvolve a partir de paradigmas. O Thomas Kuhn, ele discute esses paradigmas, em última instância, dizendo, o que muda com uma mudança de paradigma? A forma como o cientista vê sua disciplina, os problemas que organizam a estruturação da pesquisa, as teorias dominantes. Então, a ciência muda, a ciência evolui. A evolução é linear? Não. Ela se dá por transformações dos problemas que organizam aquela disciplina. Tem gente que vai dizer que essa abordagem do Thomas Kuhn, ela é relativista, ela não vê um caráter cumulativo no conhecimento científico. Muda a sociedade, mudam os problemas e a ciência vai se adequando a isso. Esse é uma abordagem, digamos, Eu não acho que as questões que o Thomas Kuhn levanta sejam relativistas, sejam uma forma de relativismo. Eu acho que, de fato, quando a ciência normal ela enfrenta obstáculos, é necessária uma revolução. Por exemplo, no caso da física, eu não sou especialista, Gabriela, mas você pode provavelmente explicar para mim por que a física quântica representa uma mudança de paradigma, né? Lá no início do século XX, o estudo do núcleo do átomo não vai responder às expectativas que se tinha na física newtoniana, ou mesmo com a relatividade. Existe um outro questionamento que vem das humanidades nas últimas décadas, que é uma ênfase em que a ciência é portadora de valores de poder. A ciência estabelecida, ela é, por exemplo, masculina. Ela é
branca, ela é eurocêntrica. Então, esse é outro questionamento. Então, a partir daí, seria necessário, para, por exemplo, uma crítica pós-moderna, sempre se desvelar, sempre enfatizar quais são as relações de poder que organizaram o desenvolvimento daquele conhecimento e pensar quais são os oprimidos nesse processo. Então, essas visões são visões muito, eu diria, relativizadoras do conhecimento científico. Eu não acho que o conhecimento sobre o conhecimento que hoje temos da climatologia seja um conhecimento eurocêntrico. Eu não acho que esse conhecimento seja um conhecimento masculino. Eu não acho que esse conhecimento seja um conhecimento relativo. Nessa medida, eu me situo num terreno mais clássico de defender parâmetros da ciência estabelecida, que são os parâmetros clássicos, a metodologia da pesquisa, a busca de verificação das hipóteses, confrontação de opiniões, revisão pelos pares, publicação, tudo isso é importante. Mas muita gente acha que não é que isso daí tudo, em última instância, são estruturas de poder que deformam o conhecimento. Não sei se te respondi. Não, respondeu, e agora já pegando um gancho para a próxima pergunta, na verdade, assim, por um lado eu concordo com você, por outro não tanto. A gente sabe que essas coisas, por mais objetivas que elas tentem ser, elas não são, né? Porque, de fato, você tem uma maioria de homens brancos fazendo ciência, né? Se você pega as revistas, as editorial boards, a maioria são homens brancos que fazem parte, pelo menos na minha área, né, de física. Então, existe, né, acaba existindo, e existem pesquisas, especificamente no caso de mulheres nas ciências exatas, assim, existem várias pesquisas que mostram um preconceito inerente, assim, que as pessoas nem se dão conta, e assim, tem várias pesquisas interessantes sobre isso. Mas, o que eu queria te dizer, a outra pergunta que eu tinha, que na verdade não é uma pergunta inicial, quando você começou a sua fala, você começou falando dos movimentos sociais e do fato deles terem incorporado o ambientalismo. E a impressão que eu tenho é que muitos movimentos sociais... Bom, você acabou depois dando o próprio exemplo da CUT lá. A impressão que eu tenho é que muitos movimentos sociais não incorporaram o ambientalismo, eles não entendem a questão ambiental, ou ainda não caiu a ficha de quão importante essa questão ambiental é. E elas ficam com essa impressão de que a questão ambiental vai prejudicá-las, como seria o próprio exemplo da CUT que você deu lá. Então, eu queria que você discutisse isso um pouquinho também. Luiz, quer falar sobre... Não, acho que depois. Tá. Se eu falei que os movimentos sociais incorporaram a questão ambiental, eu acho que eu me expressei mal. Eu disse que surgiram movimentos socioambientais, mas uma parte importante dos movimentos sociais tradicionais, eles não incorporaram a questão ambiental. O movimento sindical, praticamente nada. A gente encontra mais diálogo sobre as questões socioambientais, por exemplo, movimento de mulheres, movimento de periferia. A gente vai encontrar no MST a assimilação da agroecologia, mas isso é uma parte dos movimentos. Outra parte continua demandando crescimento econômico, salários, e vendo a sociedade como essencialmente uma sociedade de consumo, onde importa mesmo a distribuição de renda.
E aí é complicado, né? Essa questão é um pouco tem a ver também com o que você falou de não terem aparecido alternativas, por exemplo, por causa dos garimpeiros da Amazônia. Você fala, ok, vamos parar de garimpar, mas então eles vão fazer o quê? Né? Como é que eles vão ganhar? E isso também tem um pouco a ver com quando você começou a falar de cientistas trabalhando na Petrobras. Eu vejo, por exemplo, alunos da física que estão desempregados e acabam indo trabalhar na Petrobras porque é o que tem de emprego. Então, é difícil se falar, não vai trabalhar na Petrobras porque, né, é o que surgiu de emprego para físico foi lá na Petrobras. Então, é super complicado, né? É bem difícil. Bem diferente da posição dos médicos com a questão das antivacinas e da cloroquina. Né? Eles não iam perder nada. Eles não iam perder emprego nem nada se não defendessem essas posições. Né? Mas, bom, aí já é outra questão. Luiz? Eu só queria fazer uma pontuação em relação àquela primeira questão sobre o relativismo, e depois voltar a esse ponto também. Eu acho que tem um historiador da filosofia ciência, chamado Bruno Latour, né, que trouxe uma compreensão que foi muito discutida e muito combatida, em suma, da ideia da ciência como uma construção social, exatamente procurando mostrar como a ciência acabava se colocando questões que eram questões que não nasciam da dinâmica necessariamente interna, ou exclusivamente interna, da interrogação científica, mas era muito fortemente permeada pelas instituições. Isso é um tipo de discussão que aconteceu muito fortemente na França, com toda essa relação entre saber e instituição, etc. O que aconteceu no final da vida do Bruno Latour foi que ele voltou atrás, porque essa forma de pensar a ciência como uma construção social deu ensejo a um relativismo completamente desconstrutor. E aí ele falou, não era isso que eu queria dizer. Né? Então, quer dizer, havia uma compreensão que era bastante complexa e bastante interessante da ciência como construção social, mas isso não poderia ser um argumento para desconstruir o teor de verdade do enunciado científico. Quer dizer, a ciência ela emite enunciados que têm, pelo menos, a capacidade de diminuição da incerteza. E essa diminuição da incerteza é alguma coisa que, efetivamente, é controlada. É controlada socialmente, mas é controlada também pelo corpo da ciência. Então, essa forma de pensar a ciência de uma maneira mais sociológica, ela ofereceu o flanco a um tipo de anticientificismo que foi necessário recuar, né? Porque aí, a partir daí, a ciência não quer dizer nada, qualquer enunciado pode ser válido, e o contrário dele também, etc. Isso não corresponde efetivamente aos fatos. Mas para voltar ao ponto dessa resistência dos movimentos sociais a uma compreensão ecológica da sua perspectiva, etc., etc., acho que um fato que é notável é que, na Alemanha, por exemplo, o Partido Social Democrata é a favor do carvão, e grande promotor do carvão, porque as bases eleitorais dela estão na Alemanha Ocidental, estão na bacia do Ruhr. E, portanto, se ela for contra o carvão, ela é contra o movimento social. Ela é contra os sindicatos que a elegem. Então, você tem um tipo de contradição, por exemplo, na Alemanha, que é fundamental. E eles fazem o quê, então? Eles fazem todo um discurso para poder fazer uma coligação com os verdes, mas são grandes sustentadores do carvão. E você vê que a produção de carvão na Alemanha, ela diminuiu a um certo ponto, mas ela diminuiu um pouquinho, depois ela se manteve. Ela não pode diminuir, porque isso custaria aos social-democratas a sua base eleitoral. Então, há uma contradição enorme. Caso da Alemanha, assim, mas no caso dos Estados Unidos também. Toda aquela região do Joe Manchin, nos Estados Unidos, o Joe Manchin é um cara que faz parte dos democratas, mas apoia o carvão nos Estados Unidos. Por quê? Porque é a base eleitoral dele. É a base eleitoral dele. E isso acontece também no Brasil. Quer dizer, o Lula quer o carro popular, porque o carro popular corresponde a uma expectativa de uma classe média baixa,
que aspira a ter um carro e não tem dinheiro para comprar esse carro, e, portanto, ela apoia o Lula, porque o Lula está oferecendo a ela a possibilidade de comprar um carro mais barato. Então, é uma contradição que você não pode liquidar, dizendo assim, não, as pessoas não podem comprar um carro mais barato, porque eu tenho dinheiro e compro um carro mais caro, mas aquelas pessoas não podem comprar porque elas... Não, há efetivamente um problema. Então, quer dizer, como é que você sairia desse dilema? Bom, o Lula teria que fazer o quê? Bom, desestimular a produção de qualquer carro e estimular a produção de trens, por exemplo, a eletrificação, o transporte coletivo, etc. Mas isso não é alguma coisa que dê a ele sustentabilidade política. Não só do ponto de vista da pressão das corporações, como do ponto de vista da expectativa da sociedade. De uma classe média que, no fundo, tem uma enorme... uma aspiração enorme a ter acesso a signos de status, por exemplo, ter um carro. Né? Então, essa é uma contradição imensa, e que os movimentos sociais eles estão muito fortemente vamos dizer, prisioneiros dela. Nesse sentido, eu acho, para terminar, que você tem um movimento social que tem uma expectativa que é muito interessante, que é aquele que está baseado na questão da alimentação, que é o MST, porque o MST é capaz de, ao mesmo tempo, corresponder a um tipo de expectativa de uma alimentação popular, mais saudável, etc., e é um movimento social muito progressista do ponto de vista da desigualdade social, porque o Brasil é um país com uma enorme concentração de propriedade da terra. Então, a ideia de uma reforma agrária, mas não é uma reforma agrária qualquer, mas uma reforma agrária que esteja voltada para a produção de produtos orgânicos, baseados na pequena propriedade, em cooperativas, com maior acesso, com acesso mais direto entre o produtor e o consumidor, etc., são pautas da tradição do movimento social, da reforma agrária, desde o Julião, lá nos anos 60, mas, ao mesmo tempo, elas estão sintonizadas com as questões. Nós sabemos que a produção, o sistema alimentar é responsável por 1/3 das emissões de gás de efeito estufa no mundo. Então, mesmo assim, o MST tem questões complicadas. Por quê? Porque ele quer exportar arroz para a China, por exemplo. Ele quer exportar arroz para a China não falou, não, muito obrigado, nós não precisamos do seu arroz, nós produzimos nosso próprio arroz, mas, num segundo momento, a China pode querer efetivamente importar, e aí você tem um problema grave, porque você não pode ter um sistema alimentar globalizado. Você tem que ter um sistema alimentar muito localizado, e o MST talvez não esteja pronto para perceber essa questão. Então, não sei se eu... Eu acho, Luiz, que aí tem um problema de que o tempo todo nós somos bombardeados com algumas ideias de senso comum. Uma delas é que a economia globalizada é mais eficiente. E que nós devemos produzir para o mercado mundial, disputar o mercado mundial. Isso não é verdade, isso só vale para setores muito específicos da economia. Você não vai fazer uma indústria aeronáutica para pensar a escala de um país médio. Você vai construir aviões pensando as necessidades de centenas de milhões de pessoas, de países que vão impulsionar a aeronáutica e assim por diante. Mas produção de arroz é o tipo da coisa que pode ser pensada em escala, de forma sustentável, em escala local, em escala nacional, no máximo em escala regional. Então, enquanto nós tivermos esse horizonte da globalização como senso comum, tudo tem que ser pensado em escala global, nós vamos caminhar para uma irracionalidade crescente, porque a gente importa água mineral de fora, importa por uma questão de status, não é porque a água é melhor, por pura questão de status. Nós podemos produzir grande parte do que nós importamos da China no Brasil, se a gente não adota o parâmetro neoliberal, que é a competitividade na escala das grandes empresas globalizadas. Porque se, por outro lado, se a gente adotar parâmetros ambientais,
a importação de muitas coisas da China se torna irracional, porque ela não incorpora entre os seus critérios, o sistema de preços não vai incorporar o impacto ambiental de você trazer as coisas do outro lado do planeta para cá. E vice-versa, o Brasil vai exportar minério de ferro para a Índia, para a China, que poderia ser exportado com muito menos impacto ambiental da Austrália. Aí o que entra? A disputa da Vale, da Billington, das grandes empresas mineradoras. Então, se a gente vê o mundo como um grande mercado e, nesse processo, a única coisa que vale é o lucro das grandes corporações, não existe como administrar a gestão dos impactos ambientais. Os impactos ambientais normalmente não entram no sistema de preços das empresas. Para falar muito francamente, o sistema de preços, como ele é montado hoje, ele é irracional, porque ele não incorpora todos os componentes que vão afetar o custo para a sociedade daquele produto. Um exemplo disso que é flagrante é o fato de que a indústria chinesa destruiu a indústria de painéis solares, que seriam fundamental para você acelerar a transição energética, e que, na verdade, não existe uma indústria de painéis solares no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, porque a China faz tão mais barato que ela destruiu essa possibilidade de produção local. Ora, os painéis solares seriam muito importantes, mas eles têm um custo ambiental muito importante porque eles são importados de 20 mil quilômetros de distância. Então, quer dizer, nós temos que desglobalizar a economia. Isso é um traço absolutamente transversal de qualquer programa político que seja capaz de entender o que está acontecendo no mundo hoje. Nós temos que desglobalizar. E isso significa o quê? Significa que o conceito de produtividade do trabalho tem que ser colocado de lado. Porque é claro que a produtividade do trabalho na China é mais elevada, por isso que eles conseguem efetivamente, não é mais uma questão de Ô Luiz, me permite um complemento? Eu acho que não é o único parâmetro a produtividade do trabalho, mas eu diria que o comércio internacional ele precisa ser regulado por cláusulas ambientais e cláusulas sociais, porque é evidente que se você importa uma roupa de Bangladesh, onde as mulheres trabalham em regime semi-escravo 12 horas por dia, 14 horas por dia, elas não vão concorrer com um operário que trabalha 9 horas por dia na periferia, numa indústria têxtil da periferia de Fortaleza. Então, seria necessário que o comércio internacional passasse a se reger por cláusulas não só ambientais, mas sociais, de garantia de direitos. Ora, mas a Organização Mundial de Comércio foi estruturada exatamente para ser impermeável a isso, a essas cláusulas ambientais e sociais. Então, esse era um dos temas que a gente discutia muito no Fórum Social Mundial, que são estratégicos. Nós precisamos romper com o sistema de comércio global como está estruturado hoje. Ele beneficia essencialmente as corporações globais que são capazes de estruturar longas cadeias de produção, distribuindo sua linha de fornecedores e montagem por todos os continentes. Então, só para dar um exemplo, isso daqui tem cobalto, tem lítio. Ora, o cobalto daqui vem do Congo, vem do trabalho das crianças em condições de trabalho escravo no Congo. Isso não deveria ter uma regulamentação, isso não deveria ser objeto de medidas de contrapeso,
que acabassem inviabilizando esse trabalho escravo, bom, mas isso beneficia a Apple, a Samsung, que vão produzir produtos mais baratos por conta disso. Então, eu acho que as cláusulas sociais e cláusulas ambientais deveriam ser estruturantes do comércio internacional e não simplesmente os preços, o valor básico. A produtividade do trabalho, eu acho que é evidente que acaba afetando, mas ela tem que incorporar esses dois componentes. Claramente. Gente, eu vou passar a palavra para o Otávio, que está com a mão levantada faz um tempão. Vamos lá, Otávio. Eu estava gostando do debate, eu vou falar sobre esses pontos que foi comentado. Fala mais alto, Otávio. Vocês não me escutam agora? Melhorou? Melhorou. Tá bom, tá bom. Boa. Sobre questões que foram levantadas. No caso da Petrobras, tem setores da Petrobras que querem ser uma empresa de energia, né? Então, os alunos, mesmo que não estão com emprego dentro de uma empresa pública, a gente poderia tentar fazer uma força para a gente passar para virar efetivamente uma empresa de energia, não só de petróleo. O professor Luiz também citou a parte de semicondutores e placas solares. O Brasil precisa continuar investindo na Ceitec, né? A única empresa da América Latina que faz semicondutores. E está super sucateada, né? E são coisas que a gente precisa ter investimento público, porque senão não vão conseguir ser viabilizadas com concorrência internacional, né? E eu queria que o professor falasse um pouco sobre o discurso antipolítica, a quem eles beneficiam, e eu acho que também a gente citar sobre pragmatismo em alguns setores da esquerda brasileira, né? Os estudos do Amapá, termoelétricas em Caçapava estão muito ligadas a um pragmatismo, né? Então eu cedo um pouco da minha parte ideológica para passar outros projetos políticos, tipo o arcabouço fiscal. Não quer ter uma discussão sobre o estudo do Amapá para passar o estudo de petróleo na bacia do Amazonas. Eu acho que é de falta de disputa política dentro dos partidos políticos mesmo, né? O maior partido de esquerda do país não tem disputa, né? É muito de baixo para cima as decisões. E tem outros partidos, mas estão pequenos ainda, que a gente precisa batalhar. E um dos comentários que o professor trouxe é de precarização do trabalho. Isso também acontece dentro do Brasil, né? Tipo, o trabalho escravo em toda a cadeia produtiva de sucos. A gente precisaria ter uma legislação para não ter terceirização, né? Ter uma segunda classe, terceira classe de trabalho já é algo muito, muito caótico e permite que as grandes empresas contratem empresas terceirizadas que tenham condições de trabalho escusas e que superexploram o trabalhador, e quando descobrem esse problema na cadeia produtiva, penalizam a empresa que está lá na ponta, né? E não penalizam a empresa que a gente consome, né? Então, tipo a Apple, tipo, no caso do Brasil, a Aurora, o Salton, o Garibaldi. A gente precisa de uma legislação para isso, né? Mas que interesses isso fere, né? No pós-guerra, se formou no mundo... A Segunda Guerra Mundial foi vencida por uma aliança de um liberalismo que incorporou a democracia e formas de socialismo, tanto o comunismo soviético quanto a social-democracia europeia. Isso construiu um paradigma, uma visão de futuro, uma visão de mundo mesmo, em que o desenvolvimento econômico foi enquadrado por 40 anos. Isso entrou em crise nos anos 80. E o que a gente observa é que se formou, ao lado do neoliberalismo democrático, vamos chamar assim, ao lado do neoliberalismo que continua liberal, de alguma maneira, no sentido político do termo,
se formou uma coalizão de neoconservadorismo político bastante agressivo, isso, inclusive, nos Estados Unidos vai ser simbolizado pelo Reagan, com o apoio do conservadorismo religioso. Então, as sociedades ocidentais, nos últimos anos, não é um problema do Brasil, é um problema mais geral. Há um reavivamento do conservadorismo religioso sustentando um neoconservadorismo político. Parte disso é uma visão neodarwinista da sociedade, que no período anterior estava bastante desqualificada, bastante deslegitimada. Então, isso tornou a luta por direitos cada vez mais questionável por parte desses setores. Esses setores se opõem ao avanço de direitos de boa parte da sociedade. E isso inclui direitos trabalhistas, isso inclui direitos sociais, isso inclui direitos das mulheres, e algumas questões se tornaram um foco de mobilização reacionária. Por exemplo, a questão do aborto, por exemplo, a questão da transexualidade. Então, o que eu estou dizendo? A direita construiu uma disputa política ao redor de guerras culturais nas últimas décadas. E de certa maneira, os setores progressistas não foram capazes de responder a isso. Eles ficaram muito na defensiva. Em parte porque o liberalismo, o neoliberalismo, também assimilou a retirada de direitos trabalhistas. O neoliberalismo compartilha com o conservadorismo reacionário, semifascista, uma ideia de esmagamento do mundo do trabalho. Eu acho que esse elemento é vital para a gente entender o comportamento das esquerdas, dos progressismos nas últimas décadas. Eles acabaram se amoldando muito a essa ordem neoliberal. E, ao mesmo tempo, eles não avançaram na visão de mundo ecológica, na visão de mundo ambiental. Então, me parece que a Petrobras, só para pegar um exemplo bem concreto, por que a Petrobras não se torna uma empresa de energia? Ela pode se tornar? Pode, mas para isso as pessoas que precisam querer que ela seja uma empresa de energia, precisam querer a transição energética, precisam querer que a gente saia do combustível fóssil. E isso não está dado em importantes setores do PT, da esquerda em geral. Acho que aí tem um elemento ainda de disputa ideológica. Tem gente que diz que a mudança virá da pedagogia da catástrofe, mas a pedagogia da catástrofe pode se dar só no momento onde vai ser muito tarde para fazer as mudanças necessárias. Então, nós vamos agora ter todo um enfrentamento em torno da Petrobras. O que a Petrobras deve fazer? Deve explorar o petróleo do Amapá? O que o Lula deve fazer? Estimular a indústria do carro popular e atulhar ainda mais nossas cidades que não conseguem dar conta da quantidade de carros que já existe. Esses são embates muito candentes que nós estamos vivendo. Eu acho que se nós não assumirmos um outro paradigma de sociedade em que a gente incorpore
as questões ambientais, nós vamos continuar no mesmo modelo. E acho que esses debates sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas, carro popular, preço da gasolina, é evidente que todo mundo prefere gasolina mais barata, mas a gasolina mais barata significa continuar priorizando o transporte Por que não se... Já há 10 anos atrás, a Dilma não estimulou o carro elétrico. Eu não acho que a solução seja o automóvel particular, mas nem mesmo isso que a Europa e agora os Estados Unidos estão fazendo, que estaria dentro das condições tecnológicas da indústria brasileira, para ela não se tornar ainda mais obsoleta, entra no radar do governo. Então, bom, acho que precisaríamos que, talvez por conta dessa pressão internacional em relação à Amazônia, outras dimensões do debate da sustentabilidade entrassem na sociedade brasileira. O Luiz falou da alimentação. Acho isso central, porque o sistema alimentar é o sistema responsável pela maior parte da predação na Amazônia. É o boi, é a pecuária, é o gado. E o Lula continua falando em picanha para todo mundo, tá certo? Então, o Lula continua falando na picanha. E nós temos aí questões culturais que nós precisamos enfrentar. Um projeto coerente de esquerda precisa ser um projeto que defenda, no mínimo, uma restrição radical do consumo de carne, para que a gente não mantenha a Amazônia. A maior parte do rebanho brasileiro, de alguma maneira, come a floresta, né? Mas a mesma coisa o transporte individual. Bom, isso. Mas essa restrição, se vier de cima para baixo, não vai funcionar, né? A gente precisa de trabalho de base, a gente precisa de mídia, porque se vier essa restrição de cima para baixo, não vai ser muito... Não vai ser popular, eu acho que não vai passar, entendeu? E as coisas precisam ser assim, né? A gente precisa de trabalho de base, a gente precisa de conscientização, a gente precisa de uma mídia que não só tem interesse no liberalismo, né? A grande mídia, infelizmente, é assim, né? Então, democratização da mídia é uma coisa importante. Eu acho que esse é um enfrentamento que o Lula está dando. Outro enfrentamento progressista, além do desmatamento da Amazônia, que eu acho que está em curso, é o... helicóptero passando aqui. Gente se deslocando para evitar o trânsito. O modelo alimentar, os padrões de consumo, o problema da mobilidade são questões que afetam a vida de dezenas e dezenas e dezenas de milhões de pessoas em nosso país. Nós precisamos que, mesmo com todos os problemas, mantendo transições lentas, que o governo, no mínimo, tem que afirmar para onde quer ir, tem que afirmar um paradigma. Nós queremos mudar o sistema alimentar, nós queremos um outro sistema de mobilidade nas grandes cidades. Essa me parece uma condição para a gente poder, no mínimo, fazer a disputa política, porque o Otávio tem razão. Simplesmente, se o Lula continua aumentando o preço da gasolina, vai perder legitimidade. Agora, se ele fizer isso, propondo, olha, vamos priorizar o transporte público, olha, vamos fazer uma transição para o carro elétrico, vamos aqui transformar a Petrobras numa empresa de energia e não só de combustíveis fósseis. Tudo isso daí
surge na cabeça das pessoas como um plano coerente para onde ir. Não tem. Esse é um problema da esquerda brasileira. A esquerda brasileira não está com esse plano coerente de para onde ir. E eu acho que aí os cientistas ainda têm legitimidade para travar essa batalha. Os cientistas ainda têm legitimidade para dizer, olha, o que a ciência aponta é a necessidade dessas mudanças, mudança do paradigma energético, mudança da matriz de transportes, mudança do sistema alimentar para que ele não seja predador da floresta, para que ele seja saudável. Bom, vocês estão reparando que eu estou voltando na tecla do engajamento político do cientista, porque o Luiz me disse que várias pessoas aqui são da área, porque eu acho que esse é um elemento muito útil na atual conjuntura. O governo atual, diferente do governo anterior, ele é aberto ao chamado da legitimidade da ciência. O governo anterior, não. O governo anterior era um governo anti-ciência, assumido explícito. A esquerda continua ainda bastante aberta ao chamado da legitimidade da ciência. E eu acho que os cientistas têm um papel a cumprir importante nessas mudanças em curso. Na verdade, eles têm talvez um papel muito decisivo, mais do que os movimentos sociais. O movimento sindical não vai pensar esses projetos. Os cientistas são parte da intelectualidade que pode pensar projetos de futuro, que deveria pensar projetos de futuro. A universidade é um lugar, ainda que com todo o declínio que ela vem conhecendo, ainda é um lugar para se pensar a sociedade, a forma como ela está organizada, a forma como ela deveria estar organizada. E me parece que essa pode ser uma oportunidade única, essa conjuntura que a gente está vivendo, para construir projeto, para pensar os caminhos que nós precisamos percorrer para enfrentar os grandes dramas da nossa... os grandes dramas com os quais todos nós estamos confrontados hoje. Porque as mudanças estão se dando muito rápido. Se nós esperarmos para todo mundo perceber o quão catastróficas elas são, vai ser tarde demais. A Monique aqui, eu não consegui ler toda a mensagem da Monique, o início que eu consegui ler me pareceu muito bom. Deixa eu ver aqui. Mensagens. Essa discussão é muito importante, obrigado. Temos que pensar que tudo é político, desde a escolha da linha de pesquisa que são feitas, a forma como selecionamos os alunos para graduação e pós-graduação. Eu não sei se todo mundo se lembra que um dos bordões do bolsonarismo era a escola sem partido, né? Era levar um clima de perseguição ideológica aos debates nas escolas e universidades. Isso está sendo feito de uma maneira muito agressiva nos Estados Unidos pela extrema-direita. E me parece muito importante o engajamento da comunidade universitária no Brasil nessa integração
dos debates públicos no cotidiano da universidade, dos grupos de pesquisa, como colocou a Monique, nos programas de pós-graduação. Bom, isso. O Otávio está com a mão levantada de novo. Otávio. Quiser falar antes, tudo bem. Eu queria falar que pegar o gancho do que o professor falou, assim, os movimentos sociais, principalmente os movimentos estudantis dentro da universidade, não tem muita adesão do pessoal das exatas, assim. Eu sou de engenharia elétrica, faço parte do movimento estudantil, construo o movimento estudantil, construo partido de esquerda, o pessoal, e é isso, a gente tem pouca aderência de pessoas das exatas, e como é de fundamental importância para construir perspectiva de mundo, assim. E tem setores, apesar de minoritários, que estão construindo, tem diretrizes para a gente construir um mundo melhor, assim. Mas a gente precisa de pensamentos diferentes, de pessoas de várias formações, não só limitadas à formação de ciências humanas, que são muito importantes, mas a gente precisa de debates dentro dos cientistas, como o professor muito bem falou, a gente tem coisas para se fazer e a gente consegue construir. Então, o chamado está aberto, gente. Vamos construir um movimento estudativo, vamos construir um movimento. Eu acho que, não sei se alguém quiser falar antes, mas eu acho que há uma contradição muito grande na instituição universitária, de forma geral, mas no caso da Unicamp, concretamente, a universidade, eu acho que ela tem dois grandes pontos positivos. Não é? Em primeiro lugar, ela é a principal responsável por aquilo que nós sabemos hoje sobre as crises ambientais. É graças à universidade que isso foi formulado, foi percebido. E a universidade tem um outro grande mérito, que é o fato de, pelo menos no Brasil, nos últimos 20 anos, talvez, ela ter criado, então, as cotas, ela ter criado uma forma de entrar na universidade que não era restrita simplesmente àquele grupozinho de classe média que tinha feito as melhores escolas privadas. Então, isso são dois méritos que são enormes para a universidade. Por outro lado, você tem uma contradição enorme. Se você pegar o caso da Unicamp, por exemplo, eu estou chutando um pouco, mas eu teria a tendência a dizer, basta olhar assim, a fisionomia arquitetônica da universidade, e o núcleo de pesquisa mais sobressalente da universidade chama-se CEPETRO. É o Centro de Pesquisa sobre a Prospecção de Petróleo. E quando você olha... eu não sei qual é o volume de recursos, por exemplo, que eles têm... Isso eu não sabia da Unicamp, Luiz. Eles têm, por exemplo, duas grandes fontes duas fontes de financiamento em convênios, por exemplo, uma é a Repsol, que é a petroleira espanhola, e outra é a Statoil, que agora não chama mais Statoil, chama de outro nome, que é lá da Noruega, e fora a Petrobras, né, que entra com a parte do leão no financiamento desses projetos. Quer dizer, não existe nenhuma e esses núcleos são muito importantes para a universidade do ponto de vista financeiro, porque a universidade carrega recursos para a universidade. E, portanto, eles têm um prestígio muito grande, esses núcleos, quando eles trazem exatamente recursos que não estavam previstos orçamentariamente, portanto, enriquece os recursos da universidade. Então, você tem um tipo de... Fora que você já levantou, que são os economistas, que são os campeões da aceleração do PIB. Então, você tem uma contradição quase esquizofrênica na universidade. De um lado, você tem uma produção de conhecimento que é graças a ela que você tem conhecimento da crise, e, por outro lado, você tem práticas na universidade, que são centrais na universidade, que são aceleradores da crise. E aí fica um pouco difícil a gente tentar se mover um pouco dentro dessa loucura, tá certo? Porque, basicamente, a estrutura curricular da universidade ela está centrada na ideia de fornecimento de conhecimento para azeitar a economia, para melhorar a performance da economia. E ela, ao mesmo tempo, está dizendo que essa economia é uma economia suicida. Então, é claro que a universidade também é parte de uma estrutura, não tem o poder total para ela se transformar, segundo aquilo ela não, ela recebe diretrizes do Ministério da Educação, etc. Então, ela tem, mas isso permeia a universidade, e não apenas a universidade, mas as instituições de pesquisa, o CNPq, a FAPESP, a CAPES, etc., são basicamente instituições de pesquisa, instituições de fomento à pesquisa que estão orientadas para esse tipo de paradigma da qual a universidade
mostra todo dia que ela é um paradigma suicida, sabe? Era só isso a Monique queria falar. Não, complementando um pouco isso também, uma coisa que eu penso da Unicamp, né? Nós estamos em 2023 e a gente paga a energia da Unicamp, a gente não gera a própria energia, né? A gente não faz reuso da água, a gente paga empresas para construir prédios que precisam ser demolidos porque não tem estrutura, sendo que a gente tem uma faculdade de arquitetura e urbanismo. Enfim, a gente tem várias contradições dentro da universidade, né, que eu não consigo, às vezes, entender para que caminho que a gente tá indo, né? E olha que a gente está no topo, né? Assim, tipo, estamos lá entre as melhores universidades. Então, isso me preocupa bastante. Melhores no quê, né? De que forma? E outra coisa, a questão, né, fugindo até um pouco acho, do assunto, mas estamos começando a curricularização da extensão em 2023, né? A universidade pública existe há quantos anos, né? Quais são os pilares da universidade? Ensino, pesquisa e extensão, né? E a extensão, ela tem esse viés político também, e a gente está começando a ver isso agora, né? Então, são tantas contradições dentro da universidade que é difícil. Eu só... Você tá sem som, né? Eu mutei Posso você colocar uma questão? Eu ia passar a palavra para o Otávio, e aí você fala e a gente finaliza, pode ser, José? Perfeito. Porque a gente já está chegando no limite aqui da aula. Então, claro. Fala rapidinho aí e a gente finaliza com o José aqui. Tá bom, eu vou falar rapidinho. O que a Monique falou tem muito vínculo também com o que o Luiz falou. Também eu acho que falta de engajamento do pessoal das exatas precisam estar mais por dentro dos debates políticos. Eu acho que falta isso. Não é à toa que a gente foi pai do iFood, sabe? A faculdade de engenharia da Unicamp foram pais do iFood, que é precarização do trabalho. É precarização do trabalho, gente. Em suma, é isso. Assim, a gente precisa ter o debate mais aprofundado. A Monique trouxe a curricularização da extensão, mas que extensão? Se temos muito mais repasse para a empresa júnior da universidade do que o ITCP, que é uma incubadora de engenharia popular, sabe? Então a gente tem que entrar nesse debate, porque senão o neoliberalismo toma conta de todas as nossas trincheiras, assim. E convidar que vai ter um evento da Unicamp, que é o encontro regional de engenharia popular. Então acho que vai ser muito interessante para todo mundo que está aqui. Vai ser no mês de agosto, setembro, no Mered. A gente pensar em perspectivas do nosso trabalho. Bom, então eu vou já fazer um encerramento da minha participação aqui. Eu queria agradecer muito o convite. É bom escutar sobre essa realidade. Eu acho que a universidade brasileira ela conheceu um processo deformante nas últimas décadas que tem a ver basicamente com inovacionismo, adoção de métodos quantitativos, parceria público-privado, tudo isso daí foi solapando a autonomia da universidade. A universidade, hoje em dia, está muito ancorada na ideia de que ela deve ir atrás de recursos no modelo da universidade americana. E isso com basicamente as parcerias com as corporações. Eu fiz um livro com o Milton Santos, há uns 20 anos atrás, pouco antes dele morrer. E uma das coisas que ele defendia com mais ardor era que a centralidade da universidade no debate de projeto nacional. Eu acho que existe agora espaço para se tentar contrarrestar as tendências mais negativas que vinham se
se impondo nos últimos anos de privatização da universidade, por várias formas. E a Unicamp é um lugar muito importante para isso, para essa luta se dar. Agora, precisa ter gente que assuma essa perspectiva, digamos, de que a esfera pública deve incorporar com centralidade o pensamento, os debates da universidade e vice-versa. A esfera pública deve incorporar, não só a universidade deve incorporar os debates da esfera pública, mas a esfera pública deve incorporar os debates da universidade. A universidade, como ela veio tentando sobreviver no último período, ela não é um fator de dinamismo da sociedade brasileira, mas ela pode, como o Luiz colocou, essas contradições podem caminhar num sentido mais positivo ou mais negativo. Eu acho que a aposta de todo mundo que deseja um mundo em que possamos viver. O Luiz acabou de lançar um livro que é Políticas de Sobrevivência. Nós estamos confrontados com grandes problemas e a universidade pode ajudar a equacioná-los. Bom, eu ficaria por aqui, gente. Tá certo. Eu queria agradecer enormemente, José, por ter aceito esse convite. Queria agradecer a participação do Otávio e da Monique. Gente, vocês precisam participar mais, porque é super enriquecedor quando vocês participam. Vocês são muito tímidos e vocês trazem aqui coisas super legais. Eu acho que vocês têm que participar mais do debate, tá? Bom, da minha parte é isso. Queria agradecer a todos, desejar um bom final de semana. Luiz, Simone. Muito obrigada, viu? Foi muito legal essa discussão. Eu fiquei só aqui ouvindo, mas, olha, ótimo. Obrigado, então, Zé. Obrigado. Eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Então, até um novo encontro pela vida aí. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana. Para vocês também.